Oi, tudo bom? Eu gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo uma das possibilidades que a gente tem quando a gente entra em contato com a filosofia das constelações, que é poder trazer aprendizados para a nossa vida, né? Para que a gente possa conseguir passar pelos desafios da vida, né? Todos os momentos que nós passamos na vida, através desse olhar das constelações, a gente tem a possibilidade de ter várias lições. Eu acho que tem uma frase do Chico Xavier, se não me engano, enquanto você não aprende a lição se repete. E isso é exatamente o que as constelações familiares nos ensina, que existem três ordens, três lições, três aspectos importantíssimos sobre a energia da vida que eles precisam ser respeitados, honrados. Eles são a aceitação, o primeiro é a aceitação, a inclusão, eu reconheço que tudo aquilo que aconteceu na minha vida faz parte. Tudo aquilo que eu não aceito, eu me aprisiono aquilo, né? Tudo aquilo que eu rejeito, eu me aprisiono, e tudo aquilo que eu aceito, eu me liberto. Isso é uma frase do Bert Hellinger. A segunda ordem do amor, né, que traz esse fluxo para a nossa vida, ela está relacionada à hierarquia, que indica que existe uma ordem natural para que as coisas aconteçam. E a terceira é a lei do dar e receber. É o equilíbrio entre tudo aquilo que eu ofereço e tudo aquilo que eu recebo. Então, enquanto a gente não percebe, e esse acho que é o grande benefício das constelações, né, a filosofia, né, não só as dinâmicas das constelações, elas são importantíssimas, mas eu trago essa filosofia das constelações para a minha vida, porque geralmente os desafios ou padrões repetitivos que acontecem na minha vida, que eu não consigo entender por quê, e nesse caso aqui desse vídeo eu estou falando do dedo podre, existe uma grande possibilidade que a nossa lição seja conseguir olhar para essas três ordens do amor, né? Então, tudo aquilo que eu não consigo trazer um olhar de aceitação, perceber que foi uma ordem, que existe um equilíbrio, existe uma possibilidade muito grande desse padrão, daquilo que está acontecendo comigo, ele se repetir. Então, vamos pegar, dividir esse vídeo aqui em mais três partes, para a gente poder falar exatamente, né, de como que essa questão das ordens do amor, esse não respeito dessas ordens do amor, ela pode trazer relacionamentos repetitivos, e aí a gente começa a achar que a gente tem o dedo podre. Então vamos para a primeira, né, a aceitação, a inclusão. No meu caso, né, eu sempre vou falar aqui como que eu tive essa percepção, né, de trazer essa filosofia das constelações para minha vida, foi a questão da aceitação. Foi a questão de que eu perceber que eu nunca tinha aceitado verdadeiramente um pé da bunda que eu recebi. A pessoa terminou comigo, né? Minha namorada da época, ela terminou comigo, e eu sempre ficava com aquela ideia de que, quem sabe um dia a gente vai voltar, eu acho que eu vou voltar com ela. E aí às vezes eu saía, ia nas baladinhas da vida, tentava ficar com alguém, não conseguia ficar com ninguém, aí eu me pegava um pouco triste e pensava, talvez eu volte com ela, um dia eu vou voltar com ela, não era pra gente ter terminado. Outros pensamentos assim, né, que indicam pra gente que a gente não tá incluindo as coisas como elas foram, sabe? E a aceitação, a inclusão é você perceber que tudo acontece da maneira que precisava ter acontecido. E aí eu ficava pensando assim, nossa, como que minha vida iria estar se eu tivesse com ela ainda? Será que eu ia estar fazendo isso? Será que eu ia estar fazendo aquilo? E a grande percepção é que assim, o que aconteceu foi a única coisa que poderia acontecer. Tem uma frase do Deepak Chopra que é assim, não existe um grão de areia na imensidão do universo que não está fora do lugar. Se houve um término de um relacionamento, era porque aquilo era a única coisa que precisava acontecer. Enquanto eu não aceito isso, é como se aquela pessoa que eu não aceito, que terminou comigo, ela ocupasse um espaço, ou seja, não abre espaço para que outras pessoas possam chegar. E quando a gente tem essa percepção de que, nossa, ela terminou comigo, e a partir desse momento outras coisas começaram a acontecer na minha vida, ou melhor, só porque ela terminou que outras coisas aconteceram. Foi do jeito que precisava ser. Eu tive muitas lições com ela, né? Isso é uma dica, né? A gente pegar e acho que até inclusive tem um vídeo no YouTube que eu falo, dou uma explicação sobre isso, um exercício até de fazer, né? Você pegar uma folha de caderno e você escrever por como que essa pessoa foi importante para sua vida, o que você aprendeu com ela, né? Quais foram as trocas que você teve com ela de informação, o que ela te ensinou. E outra coisa assim o que aconteceu depois
que essa pessoa terminou com você. E você vai perceber que muitas portas se abriram. Mesmo a gente tendo essa percepção de que, e pensando erroneamente, né, nesse caso, assim, não que exista certo ou errado, né, mas é que tudo é um processo que nos coloca num caminho correto, assim, num caminho de que a gente acaba perdendo menos energia para que as coisas fluam numa ordem mais natural, né? Então, quando a gente consegue olhar para isso assim, que eu estava erroneamente gastando muito mais energia sem aceitar que outras portas abriram, né? Mesmo sem aceitar que aquilo havia acontecido, eu consigo ter uma percepção de que outras coisas aconteceram, outras portas se abriram só por causa daquele término, daquele relacionamento. Então, quando a gente consegue olhar para a pessoa que terminou com a gente, que deu um pé na bunda da gente, é lógico, né? A gente também aceita e também inclui a tristeza. É muito importante também a gente se permitir incluir a tristeza. É a primeira ordem do amor, incluir tudo aquilo que acontece com a gente. Tudo é uma lição, né? E aí, quando a gente consegue olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, eu aprendi coisas com ela, ela foi positiva para minha vida, e a partir do momento que a gente terminou, outras coisas aconteceram na minha vida. Então essa é a primeira ordem do amor, é aquilo que traz força para nossa vida e a possibilidade de quebra de padrões repetitivos. A partir do momento que eu consigo ter a maturidade de aceitar, incluir e agradecer tudo aquilo que aconteceu, pois era a única coisa que precisava acontecer, era a única coisa que deveria acontecer e foi a coisa que aconteceu, sabe? A outra coisa que as constelações nos trazem, né, que é a hierarquia, que é a segunda ordem do amor, ela indica que tem uma ordem natural para as coisas acontecerem. Então, eu estou também gravando esse vídeo para possibilidades de meu relacionamento não está tão bom assim, né? Por que meu relacionamento não está tão bom assim? E às vezes até ele acaba terminando, né? Porque a gente precisa honrar que a pessoa que está com a gente teve outras pessoas. Talvez você seja, ou talvez você não seja, a primeira pessoa que ficou com o seu namorado, com a sua namorada. Essa pessoa, ela passou por outros relacionamentos. E quando a gente fica assim, não gosto daquele cara porque ele namorava com a minha namorava com a minha namorada. Ele é ex-namorado da minha namorada. Então, eu não gosto dele, né? Essa percepção de que eu não gosto dele é uma perda de força, né? O Bert Hellinger tem uma frase assim, né, que todo ciúmes é uma prova de quem não acredita no amor, né? Essa frase é muito, muito forte, né? Como assim ter ciúmes de uma pessoa que já namorou com a sua namorada, né? Essa pessoa passou pela vida da sua namorada, ela é tão importante para você, assim, como para ela, né? Porque graças às experiências que ela teve com essa pessoa, ela está em outro momento de vida e ela está com você hoje, né? Então, enquanto eu não respeito que existe uma ordem das coisas, e essa ordem, né, e aí ligado com a primeira ordem do amor também, essa ordem é exatamente o que precisava e o que deveria ter acontecido, meus relacionamentos vão ficando fracos, né? Outro exemplo em relação à ordem que a gente pode olhar, está relacionado à questão assim, o primeiro cara que eu fiquei, a primeira menina que eu fiquei, eu não deveria, foi um acidente, eu nem gostava dela, eu nem gostava dele, e isso também é rejeitar, né? A primeira pessoa que você ficou, que você teve um relacionamento, se você transou, que você beijou, foi a primeira pessoa que deveria ser. E enquanto você tenta apagar esse pedaço da sua história, é como se você estivesse nas escadas da evolução, nos degraus da evolução da sua vida e você tirasse um degrau. Toda estrutura fica fraca, né? Quando você não consegue honrar que existiu uma ordem, a primeira pessoa que você ficou era a pessoa certa para você, a primeira pessoa que o seu namorado, que a sua namorada ficou era a pessoa certa para ele, se essa pessoa ela é casada, se ela teve outro relacionamento, se ela tem filhos, o pai das crianças é o pai correto, é o primeiro homem da casa, você é o segundo. É uma questão muito de humildade, assim, de perceber que a gente faz parte de uma ordem das coisas e a gente tem um lugar nessa ordem, né? Se você está com uma pessoa que tem um filho, você é o segundo homem desse casamento, né? O segundo homem que a mulher se casa, né?
E isso é muito importante olhar com honra e agradecimento que tudo aconteceu na ordem que deveria acontecer e tudo aconteceu na ordem certa. E você só está nesse momento, você só está com essa pessoa graças a tudo aquilo que aconteceu antes. A terceira ordem do amor, né, o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa filosofia maravilhosa que são as constelações familiares, é o equilíbrio entre o dar e receber. É a consciência de que tudo aquilo que você faz, você não tem controle nenhum sobre o retorno. Vou usar uma metáfora da árvore aqui, né? Você planta uma semente, você pode sim criar as condições para que uma árvore saia, uma árvore cresça a partir daquela semente, mas o controle de fato de qual vai ser o retorno daquela sua ação, né? Nesse caso, plantando uma semente, o que a gente acredita que vai acontecer em seguida é que uma árvore cresça e venha frutos, né? Então a gente faz a nossa ação, a gente faz nossa melhor que é plantar a semente, só que o resultado, se de fato a árvore vai te dar frutos, a gente não tem controle nenhum. E essa questão do equilíbrio no relacionamento, né, para que a gente possa buscar diminuir as possibilidades ou quantidades de dedos podres, né, que a gente encontra pelo nosso caminho, né, é a gente perceber que a gente não tem controle sobre aquilo que a gente vai receber de volta ou de algo que a gente está dando para uma pessoa, né. Quando eu entro em contato com essa filosofia das constelações, eu percebo que eu faço doações e a troca, ou o que eu vou receber de volta dessas doações, eu não tenho nenhum controle sobre isso, né? O Sérgio Namastê tem uma frase que é muito impressionante, assim, que é melhor criar unicórnios do que expectativas, né? Porque quando a gente começa a doar muitas coisas, a gente começa a ter uma grande expectativa de retorno, né? Então, quanto menos expectativa, mais livre a gente vai vivendo a nossa vida, né? E por que eu tive essa conclusão? Porque eu percebi, e eu fazia isso, e eu tinha essa consciência, só que eu negava, ou seja, o pensamento passava e eu não tinha coragem de olhar para ele, né? É que eu tinha muito medo de ficar sozinho. Então eu comprava flores, presentes, ia buscar na faculdade, ia buscar onde tinha que buscar, e eu percebia que a motivação daquilo que eu estava fazendo não é porque eu queria fazer o melhor para aquela pessoa, porque eu queria mostrar para ela que eu era uma pessoa que poderia ficar com ela, que deveria ficar com ela, sabe? Então, assim, eu tô fazendo aqui um montão de coisa pra você, não vai pensar em terminar comigo, não. Graças à filosofia das constelações, eu consegui ter coragem de olhar para esse meu lado carente, né? Então, é bom a gente olhar, né, quando a gente tem esse impulso de querer fazer muito pelo outro, né? Porque é como se a gente estivesse querendo, na nossa arrogância, manipular o outro para ficar com a gente, né? E não tem nada mais bonito e mais importante num relacionamento do que a liberdade, né? Eu até faço uma inversão assim de ditados populares, né? Que tem mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Eu acho que mais vale dois voando mesmo, né? Porque os passarinhos que vão chegar para nós, né? Então, falando de novo da árvore, né? Se a gente acredita nessa liberdade do universo, né? Que o melhor vem até a gente não tem controle sobre quais pássaros que vão pousar nos nossos galhos, né? E a gente não tem controle sobre o livre-arbítrio da pessoa, o ponto que ela quer ficar com a gente. Então, a gente cria condições para manter o nosso solo sempre fértil, né? Que é sempre fazendo aquilo que a gente que considera sendo o nosso melhor para aquele momento, tendo a consciência de que se aquela pessoa que eu estou fazendo aquilo não vai me dar um retorno, ou não vai ter uma troca, né? Entre o dar e receber, em determinado momento eu vou receber isso de volta, né? Então, quando a gente, por exemplo, manda um WhatsApp para uma pessoa e que a gente está interessado em ter relacionamento, a pessoa não responde, isso não está relacionado nem um pouco com você, né? Porque a gente começa a pensar, tem alguma coisa errada comigo, a pessoa não respondeu, tal. Não é isso. O que as constelações nos explicam é que apenas as pessoas que estão dispostas em ter equilíbrio entre dar e receber são aquelas pessoas que estão dispostas a ir profundo no relacionamento. Então, se você recebe um presente, né, ou se você dá um presente para alguém, existe uma ordem natural de que se aquela pessoa vai continuar a estar na sua vida, que existe equilíbrio de troca. Então, eu sempre falo isso também, que é inclusive uma das 7 leis espirituais do sucesso, que é toda vez que você vai na casa de alguém, leve algum presente, né? Se você não tiver dinheiro, compra um cartão. Se você não tiver
dinheiro, arruma uma flor, escreve uma carta para a pessoa, né? É sempre importante a gente, para as pessoas que a gente busca ter relacionamentos profundos na nossa vida, a gente ter consciência que existe uma necessidade de uma troca constante, de um equilíbrio constante das nossas ações dentro dos nossos relacionamentos. Quem está disposto a ter pessoas próximas, né? A pessoa que tem muitos amigos, pessoas muito próximas à pessoa, é uma pessoa que ela entendeu que tudo na vida é equilíbrio, né? Então, quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. E não é do jeito que eu quero, né? Porque a gente quer receber daquela pessoa daquele jeito, né? Mas não é. Quando eu estou no fluxo da vida, quando eu estou em equilíbrio com a vida, eu estou fazendo doações o tempo inteiro e sabendo que na hora certa eu recebo de volta, e as pessoas que estão próximas a você, e no caso uma pessoa, um relacionamento amoroso, ela vai retornar para você se ela estiver disposta a manter e ir profundo com você no relacionamento. E se ela não estiver disposta, ela se afasta. Então, e também tem essa questão assim, né, de que quando você começa a entregar muito para uma pessoa, doar muito para ela até se sente um pouco inferior, porque ela recebeu tanto de você que ela não consegue te dar de volta mais. E aí ela acaba se afastando de você, porque ela acha que ela não tem mais como retribuir tudo aquilo que você fez para ela, né? Então, esse olhar das energias da vida, do fluxo da vida, que é possível através da percepção na filosofia das constelações, para esse dar e receber, né, o equilíbrio, eu acho muito, muito importante para a gente possa manter nossos relacionamentos saudáveis. Então é isso que eu queria fazer com esse vídeo aqui, trazer a possibilidade de quebra de padrão, de pessoas, de situações, de dedo podre, que podem acontecer na nossa vida quando a gente não olha para essas questões da constelação familiar, né? Que é a inclusão, eu aceito tudo que aconteceu, a hierarquia, existe uma ordem natural para tudo aquilo que acontece e o equilíbrio, né? O universo ele é uma balança infinita que todas as ações elas são equilibradas para aquelas pessoas que estão dispostas a entrarem no fluxo da vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tudo que eu contei aqui são histórias minhas que me trouxeram muita compreensão, muita leveza e mais harmonia para os meus relacionamentos. Gratidão!